A escola teve uma importância muito grande na minha vida. Eu fiquei lá 34 anos. Eu já faço o que eu faço de peito aberto. Se eu tiver o recurso, aí vai ficar mais fácil para mim. Boa noite para todo mundo. Hoje nós estamos aqui para fazer essa entrevista com o futuro administrador do distrito de Morro do Ferro, que é o Duga. Aí estamos aqui eu, a Natália, o Eduardo está ali agora na câmera, daqui a pouco ele também vai fazer algumas perguntas. E esses conteúdos que nós vamos fazer será para poder informar vocês e interagir também com a comunidade de uma forma que a gente possa trabalhar positivamente em conjunto para poder trazer alguma melhoria e fazer o que é preciso. E hoje, nessa entrevista aqui, a gente vai falar um pouco sobre o futuro cargo do Duga, qual é a visão que ele tem em relação ao que é necessário, e ele também vai contar um pouco da trajetória dele até nesse momento. Então vamos lá, Duga. Eu queria iniciar perguntando, quando o senhor recebeu esse convite, né, para ser o administrador de Morro do Ferro, qual foi assim, a sensação que o senhor teve? Qual foi a primeira reação? O senhor já esperava? O senhor já almejava alcançar algum cargo público, né? Ou como que foi pro senhor? Eu recebi um telefonema do prefeito eleito, né, doutor Eric. Ele queria estar comigo. Eu, hora nenhuma, imaginei que era isso. Esse cargo de administrador distrital, ele é muito político, né? Ele sempre foi muito combinado, sempre foi uma troca de votos. E coisa que eu não fiz foi isso. Eu não conhecia o doutor Eric até então. Aí ele veio na minha casa, eu até achei que era alguma coisa relacionada à cultura, porque eu tenho uns projetos aqui no Morro do Ferro, achei que era isso. E ele chegou na minha casa e falou comigo que o convite era esse. E de fato eu fiquei muito assustado. E falei com ele, não, eu não tenho perfil para isso não. Isso é muito, não é para mim. O meu perfil são outros. Aí ele pegou e falou, não, é seu perfil sim. Eu conversei com muita gente, perguntei muita gente, as pessoas indicaram seu nome. Aí falei assim, eu não entendo nada de zona rural. E aqui no Morro do Ferro, o que a gente ouve falar aí é de trabalho de zona rural. Ele falou assim, não, você vai nomear uma pessoa para fazer isso para você e você vai fazer o que você sabe fazer. Você vai administrar Morro do Ferro. Pedi um tempo para pensar, fiquei uma semana pensando, e aí chamei meus sobrinhos, né? Conversa com um, conversa com o outro. E aí, as promessas que ele me fez, o doutor Eric, e encontrei com ele novamente e falei com ele, se tudo aquilo que ele me prometeu que vai acontecer aqui for dar certo, e aí eu aceitei por causa do Morro do Ferro mesmo. Eu aceitei porque eu gosto muito dessa terra, gosto muito da gente dessa terra. E faço muita coisa com peito aberto. Tem muita coisa que a gente faz, é um ato político. Mas político, eu não sou filiado a partido. Não conhecia o prefeito eleito. Os probleminhas que eu tive com políticos, talvez seja porque eu não concordava com umas coisas, né? Com quem já era político. Fui diretor de escola. Diretor de escola, você tem que ter uma política grande lá dentro. Mas não essa política. Quando a gente fala política, já vem para todo mundo o que é. E aí eu falei com ele que não, que eu iria assumir para a gente trabalhar junto. Para a gente fechar essa parte, inclusive quando foi indicado o senhor, eu lembro que até comentei com os meninos lá no grupo, eu falei, o Duga foi muito positivo, muito acertada essa decisão, porque o que acontece? O senhor sempre está ligado, né, participando das festas, das comemorações, conhece a história de Morro do Ferro, então é uma pessoa que tem alguma coisa mais profunda para poder passar, o senhor vai saber o que manter, o que não manter, conhece as tradições do lugar, então eu acredito que isso também é muito importante, porque também não adianta só saber a parte bruta, né, mas a parte histórica não ter conhecimento, e eu acredito que o senhor vai ser bem auxiliado na parte que for preciso, e esse contexto o senhor vai saber tirar de letra. Duga, a gente sabe que o senhor tem uma grande ligação com a escola, que o senhor passou anos lá, tem uma carreira muito bonita. Quais aprendizados, os valores que o senhor vai levar agora para a gestão do distrito? Você acha que vai ser importante, que vai te auxiliar? A escola teve uma importância muito grande na minha vida. Eu fiquei lá 34 anos. Eu falo que a gente cria uma intimidade tão grande com o aluno, com o professor, com o móvel da escola, com os objetos da escola, com as paredes da escola. Tem momentos que você se vê segredando, conversando, né, a construção. Então, esse tempo de gestor que eu passei na escola foi muito importante para mim. Eu falei antes que estar na escola é uma política, né, uma política educacional que você faz lá dentro. Uma política com pessoas. Aconteceu de dias
Você pensasse, eu quero fugir, eu quero ir embora. Tão grande que o problema era. E em compensação tinha dia que você falava assim, mas hoje foi bom demais, hoje foi tudo aquilo que eu desejei. A realização daquele projeto, daquele evento, daquela coisa, daquele resultado que você esperava, né, com o professor, com o aluno. Então foi muito bom e eu acredito que vai ser muito importante para mim, vai me ajudar muito. Então, Duga, a gente sabe que o senhor foi professor, foi diretor e com essas responsabilidades em muitos desafios, né? E a gente gostaria de saber do senhor quais foram ali os principais desafios que o senhor enfrentou à frente da escola e a forma como o senhor pretende utilizar essa experiência na condução da administração do distrito. Na parte pedagógica, o desafio grande que a gente passa é um aluno, 2 alunos, 3 alunos, e que eles têm uma dificuldade tremenda com o conhecimento. O menino, quando começa os anos iniciais, aprender a ler e escrever é uma magia. Então você ia na sala da professora e você falava assim, mas ele não está lendo. E a professora fala assim, calma, e ele vai ler. Eu ia para a sala de aula, eu sentava lá atrás e a professora ficava, né, me lendo com os meninos. E tinha menino que não lia, e eu falava, fulano não está lendo. Ela falava, calma. Aí ela me chamava na sala. E aluno é assim, um belo dia, ele conheceu lá as letras, ele formou sílaba, um belo dia, ele solta a leitura. E sai pra rua, deve ter acontecido com você, comigo. A gente sai pra rua lendo tudo, soletrando tudo, as mães da gente puxando a gente pela mão e a gente encantado com as letras. Isso é um desafio grande. Administrativamente, eu tive um sonho grande com a fanfarra da escola. A fanfarra ficou uma coisa poderosa, sabe? A gente ia nas escolas, ia nos desfiles e via aquela beleza, os meninos uniformizados com o uniforme da escola e de fanfarra. E para nós aqui ficou muito difícil. Em 2012, acho que é 2012 mesmo. Não, 2002, nós estávamos celebrando 160 anos do distrito. Então há muito tempo que a escola não desfilava. Aí a gente saía procurando instrumentos para fanfarra. E no ano seguinte, ia em São Tiago, ia em Oliveira, e pegava um instrumento de uma escola, outro de outro. Então foi muito difícil, até que um belo dia a gente conseguiu comprar uma fanfarra para a escola. Isso para mim foi bom demais. E uma outra coisa também que foi uma realização grande foi a cobertura da quadra. Quando a gente conseguiu cobrir a quadra da escola, porque era no sol. E o turno da tarde, que as crianças que recreio 9h30 da manhã e o outro 3h30 da tarde. Então era um sol muito forte. E quando a quadra foi criada, quando chovia não tinha educação física, e o que o aluno adora numa escola é educação física. Então, aí o dia que chovia os meninos ficavam tudo emburrados, porque não tinha educação física, ficava tudo na sala. E aí não, o dia que fez a quadra foi uma maravilha. E nós fizemos uma festa grande. Eu acho que os meus desafios maiores foram esses. Eu, quando me mudei para Morro do Ferro, a quadra da escola já era coberta, já tinha uma infraestrutura muito boa. Eu vim de passatempo, né? Muita gente sabe, mas muita gente também não sabe. Eu vivi um pouco disso que o senhor está comentando, vi a quadra da escola que eu cresci e estudei, Joanita Caldeira Araújo, ser coberta, a escola foi reformada, muita coisa mudou. E quando eu me mudei para Morro do Ferro, eu percebi que aqui, né, apesar de ser um distrito muito pequeno, bem pouco populoso, já havia uma infraestrutura muito boa de educação, qualidade de ensino, responsabilidade dos professores com os alunos, a convivência também era muito boa. Na minha época a gente não tinha problema, a gente tomava uns puxãozinhos de orelha de vez em quando, mas poucos. Então, essa visão que o senhor traz pra gente dessas mudanças, as melhorias que foram feitas durante o período que o senhor esteve à frente da escola, acho que são pequenas vitórias, mas que, como diria lá o Neil Armstrong, né, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Eu quero adaptar isso aqui, né, um pequeno passo para um homem e um grande passo para a comunidade, né, porque essas pequenas vitórias trouxeram o senhor aqui hoje, né, e te conduziram à frente da administração. É algo que deixa a gente extremamente feliz por uma pessoa capaz, experiente. A gente acredita muito nisso. A escola, essa escola daqui, eu falo isso muito, é um discurso meu pronto.
A melhor coisa dessa escola é a afetividade dela, porque a gente conhece o aluno, a gente conhece a família do aluno. Eu falava muito, porque eu não estou na escola mais, que família entrega aluno para a escola, sem preocupação alguma. A mãe chega lá, levou Natália, levou Eduardo, levou Rafael, me levou, eu tomei uns couro bem bom lá de fora da escola, da minha mãe, porque eu não queria ficar lá, mas as nossas mães, elas nos entregaram para a escola e pronto, ela foi embora para casa, ela não pensa nisso mais. Então, esse afeto, esse carinho, que aqui, por um lugar ser pequeno e a gente conhecer as pessoas, então tem muito afeto, coisa que numa escola grande não tem, sabe? Então, para mim, isso é um ponto positivo demais da conta. Isso me deixava também feliz. Quando vem um outro professor e falava assim: não, vocês aqui, vocês passam muita cabeça, a mão na cabeça de menino, não pode ser assim. Não era isso. Era afeto. Eu fui muito feliz nesses 34 anos dentro da escola, sabe? Como professor, eu fui muito feliz. Eu brinco muito que hoje eu tenho muita dificuldade de fazer uma soma. Vai somar alguma coisa, eu falo, não quero saber de somar. Quero saber de outras coisas. Eu fiz muita soma. Mas, gente, o que a escola me deu, eu tenho guardado, os meus guardados, muito caso de aluno. E eu brinco, quando eu fizer 70 anos, eu vou publicar um livro. A gente já fez uns livros, mas esse é um livro de casos de alunos. Eles são maravilhosos, sabe? Tem muito humor dentro deles, tem muita verdade dentro deles, tem muito carinho dentro deles. Vocês vão gostar muito. Eu fico pesaroso porque eu não vou poder usar os nomes verdadeiros dos meninos, das crianças. E eu queria muito usar. O fulano vai ficar feliz. Mas eu não vou poder usar, porque senão eu vou pra cadeia, né? Eu devo ter vagas. Em relação a essa questão dos nomes, tem a possibilidade ali de fazer um acordo com eles para resguardar a propriedade intelectual, não haveria problema não. Mas isso aí é assunto para outro momento, né? Isso. Então, dando continuidade aqui à nossa conversa, já adentrando ao assunto da administração distrital, a gente queria saber do senhor quais seriam as suas expectativas em relação à administração do distrito nos primeiros meses da sua gestão e os desafios que o senhor antecipa como existentes e a forma que o senhor visualiza para resolvê-los, né, de alguma maneira ou enfrentá-los. Com as coisas do Morro do Ferro, eu sempre fui muito valente. Eu nunca trabalhei em prefeitura, não recebi nada em troca pelas coisas que eu fiz. Há 22 anos atrás, eu mexendo aqui em umas coisas, eu descobri que Morro do Ferro tinha sido elevado a distrito em 30 de novembro de 1942. Falei assim, eu vou fazer festa esse ano, deve fazer 160. Dória falou assim comigo, assim, vai sobrar pra mim, porque você vai fazer essa festa e vai ficar naquele enjoamento aqui dentro de casa. E, gente, a gente fez a primeira festa, foi uma maravilha. Nós colocamos a escola na rua, coisa que não acontecia. A escola veio pra rua, a FEOL veio aqui pra Morro do Ferro, as escolas de Oliveira, muitas vieram. Nós tivemos exposição de arte no salão comunitário, nós tivemos exposição de arte na praça, nós tivemos lançamento de livro. Foi o primeiro Prosa e Poesia do Morro de São João. Foi uma festa, gente, maravilhosa. E isso ficou para nós. E aí nos outros anos, há muito tempo que não tinha comenda, nós homenageamos aqui na praça 30 pessoas. Entre elas estava Eliseu Rezende, que foi ministro, né, da República. Nós tivemos o Olavo, que foi presidente da academia. Nós tivemos essa Salim, que era dono da Localiza. Eu tô falando esses porque são mais famosos, né? Mas por exemplo, tivemos Chico da Ismêndia, que foi de homenageado. Tivemos a Maria Lourdinha, para pessoas aqui do Morro do Ferro. Dona Marieta, padre e tal, e coisa. Então foi uma beleza a festa. E depois disso, a gente continuou a fazer. Até onde deu. Porque chegou numa época que as coisas não deram certo, então as coisas pararam. E uma outra coisa, por exemplo, eu aposentei. Em 2013, o prefeito era João da Madalena. Ô João, vamos fazer uma casa de cultura aqui no Morro do Ferro. Vamos fazer biblioteca no Morro do Ferro. Nós vamos fazer esse trabalho. Nós vamos levar um livro em cada casa aqui do Morro do Ferro. Gente, mas foi maravilhoso isso. Nós só não saímos no Fantástico. Nós saímos do Jornal Nacional, saímos do Jornal de Belo Horizonte, saímos de Divinópolis. 2 programas de televisão vieram aqui no Morro do Ferro. Nós saímos no Estado de Minas, na capa do Estado de Minas. Porque a intenção nossa era cada casa receber um livro. E naquele tempo, vai dar 2013, 11 anos atrás. Então a gente estava estimulando a leitura
através disso aí, porque naquele tempo o celular eu acho que não era tão famoso quanto ele é hoje, onde as pessoas não gostam de ler. E o que aconteceu? Gente, foi muito legal. Eu mandei carta, Marina Colassante. Marina Colassante recebeu uma carta minha lá no Rio de Janeiro, chegou na minha casa. 42 livros dela e do marido dela, 2 autores. Chegaram aqui em casa, os livros, e ela parabenizando. Vivina de Assis Viana recebeu o prêmio Jabuti. Mandei uma carta para Vivina, chegou na minha casa 60 livros. E aí o negócio foi ficando grande, sabe? O que aconteceu? A Academia Mineira de Letras veio e fez uma sessão aqui dentro da escola. Isso é uma coisa que não é... Escola nenhuma faz isso. E o pessoal, os acadêmicos aqui dentro da escola, claro que o Olavo era nascido no Monte Verso, estudou nessa escola, ele fez um por um, era o presidente, trouxe aqui. Mas foi uma conquista, foi uma coisa bonita. Fizeram uma sessão aqui da Academia Mineira e eles saíram às ruas distribuindo livros. Toda casa ganhou 3 livros. Aonde que você viu uma coisa dessa? E aí, gente, foi tanto livro que a gente recebeu. Eu falei assim com o João, vamos alugar uma casa, vamos fazer uma biblioteca, vamos fazer um centro cultural e tal. E a gente abriu uma biblioteca. Dentro do centro, a gente colocou uma biblioteca, uma escola de música que era fanfarra. O Will que ficava lá e fazia... Ele era o coordenador da fanfarra. Ali aonde, em frente ao polo esportivo, onde o Zé Maria Silveira está morando hoje. E a gente tinha lá umas aulas de reforço para aluno. E aí um belo dia, alguém chega para mim e fala assim, o Centro Cultural vai fechar. E eu fico pensando que eu não comprei essa briga. Eu podia ter comprado, né? Eu não sei os motivos. Tem hora que eu fico desconfiado quais são, mas não vem ao caso. E aí pronto, fechou o Centro Cultural. Fiquei amarrotado e tal. Para onde que vai as coisas? Vão lá pro salão. Aí no fundo aqui do salão elas ficaram aí. Ficou lá, aquele tanto de livro. Quando eu aposentei em maio, quando foi em julho, eu falei, eu vou mexer com esse negócio de novo. Fui lá no salão, pedi a chave, fui pro salão. E 2022 choveu demais, não foi? Choveu demais aquele janeiro, um ano que choveu demais. E o telhado, gente, tinha lugar que tinha telha, tinha lugar que não tinha. Então choveu demais nos livros. Nós perdemos coisa de 3 mil livros, porque choveu e mofou, perdemos muito livro. E eu comecei a mexer lá. Comecei a mexer e foi. Pedi à prefeita uma casa para mim, para ela alugar uma casa para mim, para abrigar esses livros, porque lá não tinha jeito. E ela se pontificou. Demorou muito, segundo ela, é uma burocracia. E aí, a hora que eu fui para lá, no Centro Cultural ali perto da cadeia, eu levei comigo a terceira idade. Aí nisso, quando eu levei a terceira idade, que não estava funcionando, eu peguei e falei assim, por que está acontecendo essa terceira idade? É isso. Vou assumir essa terceira idade. E aí na casa lá, a gente começou a funcionar. Com a terceira idade, com a biblioteca. Quando foi agora, teve a reforma do salão. Nós ficamos lá embaixo 14 meses. Quando foi agora, nós viemos para cá, reformou, está funcionando uma biblioteca, está funcionando, deve ser essa semana, eu vou abrir uma lojinha de artesanato, que a terceira idade faz um artesanato, então nós vamos abrir lá uma lojinha e tal, nós estamos organizando para isso. E está muito, a terceira idade está muito animada, a gente passeia, a gente faz festa. Fizemos sábado agora um show de prêmios que arrebentou, que bombou. A terceira idade está legal. Os 60 mais, nós estamos arrebentando. E o salão comunitário também. Eu tenho um probleminha lá no salão, que é o seguinte, eu queria que o pessoal lesse. Fui na escola, conversei com as professoras. Agora é recente? Lá eu conversei quando a gente estava no Centro Cultural. Até o 3º ano foi, os meninos menorzinhos foram lá. Mas eu queria que fosse uma vez por semana, sabe? Nós temos um concorrente grande que é o celular. E aí eu tô nesse problema, eu preciso de fazer um trabalho para estimular essa leitura, sabe, que ainda não deu certo. Duga, ainda falando sobre a administração aqui do distrito, quais os problemas que o senhor já consegue visualizar aqui, que o senhor acha que dá para melhorar, o que o senhor quer trazer para Morro do Ferro? Quando eu falo que eu aceitei esse cargo, o prefeito eleito, ele me prometeu que os recursos da mineradora, os impostos da mineradora, que eles vão ser administrados por mim. Isso. Então, se eu já faço o que eu faço de peito aberto, se eu tiver o recurso,
Aí vai ficar mais fácil para mim. Nós temos problemas sérios aqui. A construção, a parte física do posto de saúde, que é um problema. Acreditem ou não, o salão não foi inaugurado ainda. O salão tá cheio de goteira. Exatamente, porque quando o senhor falou aí que tá tendo alguma atividade ali, eu não sabia. Pra mim, ainda não tinha. Tava fechado. Não tinha. Nós fomos no polo esportivo esse final de semana, e o polo esportivo, tava chovendo, né? Choveu muito sábado. A nossa festa deu muito certo, que a gente vendeu as cartelas antes. Se fosse pra vender no dia, a gente não venderia. Choveu muito. E lá encheu. A quadra pinga muito. Tem muito buraco. Sabe? Muito. Aí eu fico pensando assim, gente, o problema da quadra, do polo esportivo. Isso aí, eles estão falando que a hora que fura, né, a estrutura lá em cima, que ela faz um buraquinho, por isso que vaza. Eu sou muito leigo pra isso, mas eu acho que isso é muito fácil de resolver, não é? Poderia passar uma massa. Pois é, eu fico pensando o seguinte, até aquela Durepox. É um asfalto, uma coisa, isso é eu, né? Que não é meu quadrado, mas eu imagino isso. Aí eu tive um amigo aqui ontem que falou assim, Duga, nós vamos resolver o problema da polo esportivo. Falei, ô menino, mas tomara que resolva mesmo. E no salão a mesma coisa, choveu muito, teve um encontro lá da Porta lá da Oração. No dia, as meninas falando que choveu, que a gente escuta a água pingando, sabe? No forro, aquele forro de PVC, a gente escuta. E aquilo vai juntando lá de baixo até vazar. Então, tem esses desafios todos. Por exemplo, de zona rural, eu brinco muito quando eu encontro com alguém de zona rural, as pessoas falam assim comigo. Ô Duga, você vai ver, Duga, agora eu vou ligar pra você. Aí eu falo, vai ser um prazer você ligar pra mim. Mas você vai ter que resolver isso com o Sidney. Mas você vai ligar pra mim, eu vou falar, seu Sidney, fulano de tal, ligou. Porque eu não entendo de Macabu, eu não entendo de estrada. Agora o Sidney entende. Eu vou ter um prazer danado pra resolver o problema dessa pessoa, sim. Eu quero muito ativar o nosso esporte, sabe? Eu fico olhando. Menino, vocês já viram o Campos Aliança? Sim. Com esses olhos? Eu não tinha visto o Campos Aliança com esses olhos de agora. Eu passo muito lá, e olhava o Campos Aliança. Menino, mas agora eu tô olhando com esses meus olhos. Nossa Senhora. Por exemplo, fico pensando, né? Que os meninos menorzinhos, com o futebol, com o ciclismo, com uma corrida, com uma caminhada, mas envolvendo os meninos. Quando a gente fica falando de celular, hoje não é porque é moda, não. Esporte, academia. É porque é saudável. E a pessoa chegou numa conclusão de que aquilo faz bem para a saúde dela. Então, e o esporte, a gente precisa de trabalhar com ele aqui no Morro Ferro, precisa de levantar ele. Agora, tem umas coisinhas que eu vou fazer, mas é surpresa. Mas aqui, eu vou contar uma de primeira mão, que eu acho que é muito importante para mim. Quando a gente vem de Oliveira pra cá, a nossa quinda ali do trevo, quando entra no trevo e chega em cima, aquilo ali é muito feio, né? Aquilo ali, gente, é um objetivo meu, viu? Eu preciso de fazer aquilo ali. Eu preciso de fazer lá do trevo até lá em cima, eu quero fazer uma coisa. Eu tenho um projeto pra gente chegar e ver que lugar. Eu acho que a porta de entrada da casa, estar na cozinha de uma casa é muito bom. Mas você chega numa porta da casa, você é muito bem recebido, e lá no caso da entrada nossa é essa. Primeira impressão. Eu acho, é a primeira impressão. Mas que lugarzinho bonitinho esse, que lá é feio demais. Não diria feio, carente de beleza. Nossa, carente de beleza. Deixa eu só complementar essa parte que você tocou no assunto que é importante, né? Sobre a juventude em relação às atividades aqui. Que muitos jovens também alegam que não tem nenhum atrativo, né? Por isso que a maioria sai para alguma outra cidade, vai para algum outro lugar, né? Então, assim, buscando ter alguma diversão, interação. E aqui é muito carente disso. Então, eu não sei se o senhor tem algum objetivo com os jovens, até mesmo em relação aos jovens, qual que é a visão que o senhor tem, porque eu falo por mim, como jovem também, não sei os meninos qual a visão que eles têm, eu acredito que também, mas tem muitos jovens aqui que, infelizmente, eles não têm interesse em tentar fazer alguma coisa, porque o que acontece? O senhor deu o exemplo da terceira idade. Então, o senhor mesmo esbanjou, né, você tem que se fazer honra daquilo que vale de honra. Então a terceira idade ela tá fazendo um trabalho bonito, só que vai passar.
E aí a juventude de hoje, eu acredito que muitos aqui não tem essa visão de futuro. Qual o legado que a gente vai deixar para Morro do Ferro? Quando essa geração que está hoje, ela partir, quando ela passar, então quem que vai assumir o papel de atuar, de fazer alguma coisa por Morro do Ferro? Né? Porque é a terra que vai ser dos nossos filhos, netos, a nossa terra, né? Então como que o senhor vê a juventude hoje e a atuação dela em relação a melhorias no distrito aqui? Pois é, quando a gente fala assim de juventude, os meninos todos ficam falando que da ociosidade do Morro do Ferro é um lugar pequenininho e tal. Quando eu falei do esporte, eu acho que o esporte é uma coisa que pode entusiasmar muito. Tinha um torneio de futebol aqui no Morro do Ferro, e o campo enchia de pessoas, movimentava. E quem que jogava bola? Os jovens. E é uma coisa que não existe mais. E uma outra coisa também que eu penso, e que tá nos meus planos, eu queria muito, quando eu falo que eu abri esse artesanato da terceira idade, eu quero muito trabalhar, por exemplo, com as peneiras que o Lúcio faz, com a rapadura, com o melado, com a cachaça, com o biscoito, com o nosso trabalho, sabe? E trazer aqui pro salão, um lugar que a gente vai ter. E isso aí, eu queria muito que isso estimulasse o nosso turismo. Começar por aí. Eu teve um dia desse, teve um garoto aqui em casa, o Bruno, lá em cima. Bruno Lebru. Falei, Bruno, eu quero divulgar e estimular, Bruno, até as vossorocas. Aquelas vossorocas ali de cima, né? Elas são bonitas. Então, aí a gente pega e fala assim, Bruno, o que vem fazer aqui no Morro do Ferro, o turista? A festa de junho vai embora. Aí, Não, voltinha pra cá. eu peguei e falei assim, Bruno, a gente precisa, Então, vamos, por exemplo, isso não é certo não, mas por exemplo, desculpa Morro do Ferro. Se o São João, se a gente fala que o nosso São João é o maior São João de Minas, então a gente tem, vem, cadê São João fora disso? Eu lá ver esse lugar, né? Como é o caso de São Tiago. São Tiago é a terra do café com biscoito. O ano todo, ela não é café com biscoito em setembro, não. Ela é o ano todo, é café. Sempre quando fala da cidade, você já assimila, né? E agora, aqui eu tenho uma televisão que pega o sul de Minas, e tá o São Tiago lá. Tudo que fala de São Tiago fala a terra do café com biscoito. Tem carro de São Tiago, a terra do café com biscoito. Então a gente precisa de descobrir o Morro do Ferro. Descubra o Morro do Ferro. O que nós vamos descobrir aqui? Eu sonho muito. E a gente sonha pra gente ver se realiza, né? Vocês já pensaram, mas esse é sonho, gente, não vai cair pra mim. Mas eu vou dar ideia pra quem vier depois de mim. Você já pensou um teleférico saindo daqui de baixo, indo lá pra Capelinha? Essa é a novidade, mas eu e o Léo, a gente já maquinou uns projetos ali pra aquela região, não sei o que eles pensam. E aí você já pensou lá em cima na Capelinha? Esse artesanato aqui estaria lá. Ia atrair muita gente. Um restaurante lá em cima, na Capelinha, sabe? Uma vista. Chegava na Capelinha, a primeira parada. Ele subia mais, ele chegava na serra lá do Anfal. Então isso aí sabe, é grande demais. Mas você já pensou? Por exemplo, agora está um problema sério com animais de charrete. Então esse projeto meu já não existe mais. Mas antes eu pensava assim, gente, as charretes andando dentro do barranco, né? Dentro das vossorocas. Olha pra você ver que coisa. Aquela vossorocas bonita e uma lanchonete lá embaixo. E chegou lá e tem uma pessoa para contar a lenda do santo, contar a lenda do padre. Isso tudo é sonho grande. Uns cavalos aqui na praça, o povo dando volta de cavalo, e uma turma xingando, porque os cavalos sujando a rua, né? Então o turismo, porque se a terra está movimentada, e jovem gosta de movimento, né? Duga, hoje o senhor que está vendo de fora, como que o senhor avalia o cenário escolar aqui de Morro do Ferro, a educação? O senhor que já esteve lá dentro, já foi diretor, já foi professor, já teve essa convivência lá, hoje vendo de fora, o que o senhor vê como desafio, o que o senhor acha que dá para melhorar? Tá meio assim? A escola, ela atravessa por um momento muito melindroso. Não é de agora, não. Ele está vindo, né? Esse desrespeito com o professor, esse desrespeito com a família, essa falta de incentivo que a escola tem. A gente ia na escola para a gente obter conhecimento. Era isso que você ia fazer na escola. A escola complementava a sua casa, a educação que você recebeu lá, te ensinava a viver no mundo, no seu entorno.
era o relacionamento. A escola, o papel dela era esse. A escola, ela construía, quando você estava numa série que ela te dava um conhecimento, quando eu falei aqui do ler e escrever, a professora tá lá, a professora ensinou B com A, ba, e um belo dia o menino lê, olha professora, bala, isso é um sonho. Então era um conhecimento, a escola te dava isso. Tem uma historinha também de um menino aqui na escola, eles estavam começando a ler, e a professora escreveu no quadro, novo, e o menino falou assim com ela, com a turma, gente, olha pra vocês verem, o ovo tá dentro do novo. Isso é chique demais, né? Isso é muito legal. Então essa construção, esse fornecer o conhecimento e essa construção do conhecimento, ela já não existe mais como tinha que ser. Talvez pela facilidade do menino com celular, da facilidade dele de aprender sozinho, não sei, mas tem uma coisa aí que a gente precisava de resgatar. Vocês estão vendo lá em São Paulo uma lei municipal, uma lei estadual, não pode usar mais celular dentro da sala, dentro da escola. Esse projeto, e eu concordo. Eu acho que é muito importante regular isso, porque lá não é caderno de sala de aula e vai jogar, vai. Não, tá muito sério não é um ambiente. Você pode usar no intervalo, não deveria nem entrar na escola com o celular, fazer igual se fazia antigamente. Estou precisando liberar meu filho mais cedo. Liga lá na secretaria, pede para conversar com o diretor, com o supervisor, e libera o aluno. Aconteceu uma coisa que eu acho chamava progressão automática. Tudo que a gente faz na vida, a gente faz para ter um objetivo, né? Você precisa de ter. E quando você tem um objetivo, aquilo está mais rico, mais robusto, porque tem um objetivo. E a escola, quando eu falei que ela fornece conhecimento, ela tinha fornecimento para dar, mas não precisava dele. O menino chegou à conclusão de que ele não precisava. Não tinha nada que cobrasse isso dele. Só tinha que frequentar a escola, só. Né? Nada dele não precisava. Ele recebia para ir para a escola, como recebe ainda para ir para a escola. É uma coisa muito complexa, muito polêmica, porque vai ter uma pessoa que vai defender esse ponto e vai ter uma pessoa que não vai defender esse ponto. Eu falo que a família, o nosso trabalho, a escola e a nossa fé, a nossa igreja, ela é para nós muito importante, é muito sagrada, é uma coisa intocável, sabe? Eu posso comentar com vocês que a minha irmã é assim, assim, assado, mas eu não vou deixar você falar dela. Você pode falar isso do seu, comentar como do seu pai, da sua esposa, da sua família, pronto. É você, mas uma outra isso é intocável para o outro. Para você, tudo bem, você está falando, mas o outro não pode. A minha fé, a minha igreja é intocável. O meu Deus, aquele que eu acredito, está dentro de mim. Eu não posso deixar uma outra pessoa escancalhar com isso. E a mesma coisa na escola. Eu acho que a escola é sagrada, sabe? Ainda é uma coisa sagrada e está perdendo muito. Olhando de fora assim, como a Natália falou, o senhor acredita que a responsabilidade, digamos assim, da escola hoje não ser muito bem vista ou não ser muito bem, não utilizada da forma correta pelos alunos, depende exclusivamente do interesse do aluno ou tem professores que realmente cooperam para que alunos não façam, não tenham esse incentivo? Eu acho que o culpado disso é governante, sabe? Eu acho que governante é o mais culpado disso. Como quando eu comentei aqui que o menino, eu não vou na escola aprender o que lá, não preciso de buscar informação na escola. Aí o professor também perdeu o entusiasmo, né? Vai perdendo. E o entusiasmo, gente, é uma fé que está dentro da gente. Está dentro da gente aquela coisa, essa fé, esse Deus está dentro de você. Deus dentro de mim é o meu entusiasmo. A minha fé em fazer alguma coisa é o meu entusiasmo. E aí eu perdi isso. E perder é ruim, perder entusiasmo é ruim demais. A coisa não acontece mais. Não tem graça, não tem jeito, não tem objetivo. E eu preciso de ter. Isso aí a gente chama no direito de ânimos, né? Que é a vontade, a intenção. Nossa. A gente sabe aqui que a gestão da escola estadual tem certos entraves para fins da administração distrital, competências que não seriam do senhor, mas de que maneira que o senhor visualiza, né, a possibilidade de conciliar a administração distrital com experiências da administração escolar e como que o senhor poderia tirar proveito disso para realmente corrigir
essas distorções que a gente tem na realidade do ensino público. A gente também sabe que em breve, ou se promete pelo menos, a abertura do CEMEI aqui em Morro do Ferro. Não sei como que está o andamento, há um tempo que eu não acompanho, mas é algo para o futuro. Mas olhando para o momento atual, de que forma que o senhor acredita ou visualiza poder contribuir com a melhoria do ensino aqui em Morro do Ferro, além das propostas que o senhor já apresentou, né, incentivo à leitura, esporte, lazer para a juventude, etc. A escola é uma grande parceira nisso aí. Está dentro da escola, as molas principais para nós hoje é criança e jovem. E aí, essa parceria com a escola e é muito importante. A Paula é uma parceira, sabe? Que é a gestora da escola agora. É muito aberta a tudo que a gente propõe. Eu propus muita coisa e ela sempre está junto comigo. Então, e eu tenho um carinho muito grande por essa escola. Então, eu acho que isso tudo contribui. Como a gente falou, sonhar, a gente sonha de um futuro muito melhor, um futuro esplendoroso. A gente sonha. Mas aí a gente tem que fazer. A gente conversou a categoria mesmo de entusiasmo. Esse entusiasmo para fazer, ele está dentro da gente, nós vamos tentar. Eu tô com muita fé. Se eu não tivesse isso que o Dr. Eric falou, Duga, é assim. Você faz tanta coisa, tem o recurso, imagina você tendo recurso. Então eu estou nessa... A minha vida estava boa demais, gente. Minha vida estava uma maravilha. Aposentado, eu levanto, não tem hora para acordar. É a hora que a natureza quer me acordar. Deita a hora que a natureza quer. Gosto de dormir tarde. Pode fazer sua caminhada tranquilo. Menino, saio da minha casa 8 horas, 8h30, vou ali pro Centro Cultural, tô lá no meio de livro, tô sempre lá, trabalho com a terceira idade lá, então tava tudo muito bom. Vinha 11 horas, vinha pra casa, vou na academia, vou abrir um parênteses aqui, eu vou no Pilates 2 vezes por semana, vou na academia 2 vezes por semana e caminho 4 vezes por semana, sabe pra quê? Vou comer e beber. E aí, final de semana é pra me beber cerveja e pra me comer tudo que eu quero. Então eu faço esse sacrifício. Mas aí, era isso que eu tinha. Aí me aparece o Dr. Eric que assenta nessa mesa. Eu até achei que era uma outra coisa. E ele pega e fala comigo que não, que era isso. E aí quando ele falou dessas possibilidades dos moldes da mineradora, aí foi falando. Quando ele foi embora, eu falei assim com a Dória, agora ficou. Agora vai ter que pensar. E aí, gente, eu falo muito. E a gente falando de entusiasmo, eu falo muito o seguinte: o amor, o valor, o interesse, o querer bem a essa terra e ao povo dessa terra é um fermento para mim. Me estimula muito, sabe? Eu gostar do povo daqui. E eu não vou gabar muito não, mas eu tenho que falar. Eu saio na rua, a Dória fala que eu sou igualzinho pau de enchente. Pau de enchente ele para ali, até quando... E eu gosto muito de gente. E eu paro com todo mundo, eu converso. Nesses dias agora, eu brincava muito que lá na academia, quando eu vou mudar de exercício, eu falava assim com o Júlio, agora eu vou dar uma volta no pátio. Então descansar. Agora eu dou uma volta no Arraial. Eu dou uma volta no Morro do Ferro. Estou sempre com uma caneta e um papelzinho no bolso e dou volta. E escuto muito. Gente, o que eu tenho de pedido de emprego. Mas isso pra mim foi uma decepção, sabe por quê? Paga muito pouco. A Bom Destino paga muito mais. Gente, eu acho que eu posso fazer um concurso de tanta gente que pede emprego. É uma coisa espetacular do povo querer trabalhar. A coisa, igualzinho hoje lá no posto. Eu tive 2 reações lá no posto hoje. Quando eu vi aquele tanto de gente, e tava mesmo, eu até achei que tinha acontecido uma coisa, mas era muita gente. Não, lá dentro não coube todos, eles estavam de fora. E de fora tinha muita gente. Aí a minha reação, aí eu peguei e falei assim, mas eles são todos atendidos? Aí quando a pessoa me respondeu, eu peguei e falei, gente, então o posto é muito bom. Esse tanto de gente, ele vai atender? Aí pronto, isso foi um ponto positivo, né? Ele vai atender. E depois eu falei assim, nossa senhora, meu irmão está muito doente. Era muita gente. A partir do momento que você descobre que o outro
têm direito a ponto de vista? Esse celular aqui é uma beleza, gente. Olha, ele é azul, lindo. O outro fala assim, não acho. A hora que você descobre que ele tem esse direito, ele não tem que ter a sua opinião, que ele pode falar, não, eu não concordo. Isso é bom demais. Aí que você falou por último, é um lema informal do nosso grupo, que é não há consenso sem dissenso. Não se constrói nada, né, se todo mundo concorda. Tem uma coisa errada, se der. 100%. Né? Então, ouvir sempre ponto de vista diferente daquilo que a gente tem é sempre bom pra gente abrir os olhos e talvez mudar de opinião. Não é um pecado fazer isso, não. Douglas, o senhor sabe que a segurança é uma preocupação aqui para nossa comunidade. O que o senhor pretende fazer para dar uma melhorada aí, para deixar o ambiente melhor, ter policiamento em dias específicos, 24 horas? Como é que o senhor acha que pode funcionar aí para ficar bom para todo mundo? Quando vai estrear uma novela na televisão, o pessoal fica tudo escondendo, né? Não conta. Eu tenho um plano legal para segurança. A segurança ela é estadual, né? A polícia é estadual, ela não é uma polícia municipal. Tem uma parceria grande. Isso. Agora, a gente tem uma ideia, sabe? Eu e o Leonardo, a gente já sentou, eu e o Cid, a gente já conversou. Mas eu não queria falar não, sabe por quê? Depois a oposição escuta, vai querer fazer correr. Não, pode deixar então, guarda o CV. Eu vou guardar esse. Então, Doug, falando sobre a sua gestão, quais são os planos que o senhor tem para passar um feedback para a população sobre os trabalhos, né, que o senhor vai fazer, ver como que tá o andamento, qual a opinião que as pessoas vão ter, né, do que tá bom, o que não tá, o que precisa ser feito, e assim, o que o senhor vê hoje que foi implantado que ainda dá certo, que o senhor quer continuar? Dentro de política, prefeito, vereador, deputado, partido, tem uma confusão, não tem? Uma perseguição grande, uma troca muito grande, tem um interesse absurdo. Tem momentos que você fica pensando assim, meu Deus do céu, como é que o presidente quer ser presidente do Brasil? Como é que um governador quer ser governador? Como é que um prefeito quer ser prefeito? Porque é muito complicado isso. Mas tem um jogo de interesse grande, né? Tem uma vontade de poder grande. Disso que a gente falou, essa política, eu tenho um sobrinho meu que ele fala assim, é o João Carlos, ele fala assim, tem que ser político. Tem que ser político. Eu falo assim, tem que ser político como? Não vou ser político não, vou ser verdadeiro. Eu acredito muito e quero, eu posso até ser inocente para isso. Eu não quero essa coisa que eu ouvia falar de perseguição. Eu não quero isso de falar, mas fulano era contra. Eu não posso contratar o fulano, eu não posso ouvir o fulano, porque o fulano era contra. Eu quero acreditar que no Morro do Ferro desse aqui, se a gente estiver junto, é muito melhor. O que a gente vai colher é muito maior. Então eu não posso ter rivalidade aqui dentro. Agora, eu posso estar muito inocente, mas eu não posso ter. E vou falar isso toda hora que o negócio... Fulano, mas você está contra isso? Contra a sua terra? Por causa de política? Porque você era do outro partido e o outro partido não ganhou? Não tem isso mais. Vamos deixar isso lá para Brasília, vamos deixar isso lá para não sei onde. Não pode ser o nosso caso. Eu acredito muito na humanização, sabe? Uma gestão humanizada. Você valoriza o outro. Entender as demandas do povo, né? Isso, eu preciso disso. Uma coisa que a gente percebe aqui também no distrito, a gente viveu isso, uma reclamação recorrente. Geralmente o pessoal não manifesta isso em público, muita gente tem medo, mas conversa com a gente no privado e manifesta, é a falta de voz da comunidade, né? As demandas que a gente tem, que a gente propõe, que eram levadas para o executivo e era ignorado, a gente não era atendido ou não era levado a sério. E nos planos do Eric ali, se eu não estou enganado, havia a intenção de criação de um conselho da administração distrital, como ele disse, uma mini câmara, né? Para que a comunidade pudesse ser participativa, né? E gostaríamos de saber do senhor quais seriam ali os principais pontos aonde a atuação proativa e ativa da comunidade seriam importantes durante esses próximos 4 anos que o senhor vai estar à frente da administração. É porque o dia que ele veio na minha casa, da segunda vez que a gente se encontrou, quando eu fui dar resposta, eu falei assim com ele, doutor, eu participo aqui em Oliveira de 2 conselhos. Um conselho da cultura e um conselho da assistente social. O conselho da cultura é de patrimônio. Então, por exemplo, uma pessoa precisa
tem uma necessidade de demolir um objeto que está dentro do entorno preservado. Aí o juiz, ele pede uma autorização para o conselho, para esse conselho. Por exemplo, essas mineradoras aí do Morro do Ferro. A área dela explorar vai aqui, ó. Mas ela precisa de abrir mais. Ela tem que pedir autorização para o conselho. É com Codema, né? Isso. Esse nós chamamos Codempar. E aí, tá lá nesse conselho. O secretário de Cultura te chama para você resolver as coisas junto com ele. O outro conselho é o seguinte: tem a Vila Vicentina, tem a Casa da Criança, as filantrópicas, a PAI e tal e coisa. E aí a mesma coisa, tem um conselho, a gente reúne uma vez por mês, tem as reivindicações, tem os objetivos, tem isso, tem aquilo, pronto. Aí eu falei com ele lá nesse ponto nosso, eu vou fazer um conselho distrital aqui. Já teve aqui no Morro do Ferro, na época do Pepita, como administrador, teve um conselho distrital aqui. Eu não sei quanto tempo que ele durou, não. Só que esse conselho meu, ele vai ter estatuto, coisa que o outro não tinha. Nós vamos fazer um estatuto, o objetivo do conselho, a competência do conselho, a organização do conselho. Então, por enquanto, eu tenho 9 pessoas que vão fazer parte do meu conselho. E eu estou conversando com elas. E aí, aqui agora, eu estou convidando o Rafael para fazer parte do meu conselho. E estou convidando a Natália para fazer parte do meu conselho. O Rafael, vou explicar por quê. O Rafael é um jovem ativo. É um jovem... eu falo muito de religião, sabe, Rafael? Então, e você é um menino crente. Você entendeu esse crente que eu estou falando? O que é? E eu gosto muito disso, sabe? Essa crença do outro, de acreditar no outro, de acreditar na minha igreja, de acreditar na competência do que está à minha volta. Eu gosto disso. E a Natália está representando os jovens. Quando ela me mandou você que mandou a primeira vez, não foi? Um áudio. Ela me mandou um áudio, eu falei assim, gente, eu tava procurando um menino, uma pessoa jovem. E aí veio a Natália, eu falei, gente, vai ser a Natália. Então, ó, o que nós vamos fazer? Eu tô convidando as pessoas ainda. Vou falar pra vocês quem eu já convidei. Eu já convidei a Júnia, já convidei o João Eduardo, o Léo Azevedo. E aí, o que nós vamos fazer? Chegou 2 de janeiro. Aí nós vamos estar com o estatuto pronto, nós vamos fazer uma reunião de nós todos, nós vamos enviar para o prefeito envia para a Câmara aprova. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos reunir e falar assim, ó, o que nós vamos fazer? Nós temos isso. E aí nós vamos fazer isso? Nós vamos trabalhar assim. Então nós vamos ser um grupo bom, sabe? Ótimo, eu fico feliz, né, por esse convite. Eu confesso que eu não esperava. Por isso que eu falei, eu pedi que deixasse final, sabe por quê? Natália estava nervosa, Rafael vai ficar muito nervoso agora, né? Então eu falei assim, eu vou deixar isso no final. A gente fechar com chave de ouro, né, Natália? Por isso que eu falei dessa última. E aí, em janeiro, o conselho, vocês vão ver que nós vamos estudar o estatuto, vamos ver o que a gente pode fazer, o que não pode. Quando eu entrei para a terceira idade e quando eu trabalhei na Oliveira, tem umas coisas que a gente sabia que acontecia, mas a gente não dava conta de fazer. Eu fui atrás de uma pessoa lá na Oliveira e falei assim com ela, eu ouço falar aí que a empresa gasta imposto de renda para entidades, para ONGs e tal. Aí, claro, você tem uma empresa muito boa lá no Morro do Ferro, a Bom Destino. Tem muita gente que Oliveira, que ela ajuda em projetos. Aí entra em contato com a contadora da Bom Destino. E a gente acha que as coisas são simples, gente, não são, e são muito sérias. Eu fui atrás da contadora da Bom Destino, falei com ela. Eu tô querendo uma cantora. Cantora que eu falo é uma pessoa que cante para fazer um coral com a terceira idade. E na minha cabeça eu já tenho pronto. É aquele menino, Neto Soegídio. O Graziano. Carlos Graziano. Há pouco tempo, é Carlos. Ele é a mulher dele. E aí... Aí ela falou assim comigo, Duga, é fácil, é difícil de montar o projeto, mas depois que montou, aprovou, e dá certo, e é prova mesmo. Aí tem um Elvis lá em Passatempo, ele é muito bom, ele vai te ajudar. Entre em contato com o Elvis. Aí o Elvis, você vai pegar o seu alvará, o CNPJ, leva no contador. Levei no contador, você fala pra ele o que você quer fazer. Levei, ele falou assim, ó, nós vamos ter que aumentar uma atividade aqui. Aí fui pro cartório. No cartório, não, tem que mudar o estatuto. Tem que fazer um portfólio. Fizemos portfólio. E aí o Elvis, Duga, eu vou te mandar uma cópia do meu contrato social pra você olhar e tal, o portfólio tá muito bom, fizemos a nossa atividade. E aí o Elvis, ele faria isso,
A gente ia no cartório, registrava essa mudança, ia para o contador e tal, e mandava. Tem leis que incentivam isso. Isso ia ser mensal, o ICMS cultural da empresa. Olha para você ver uma coisa. Vamos fazer isso com aliança. Vamos fazer isso com outra coisa que a gente pode fazer com essa mineradora. Em janeiro, o meu objetivo é sentar com a mineradora. É sentar com ela e fazer uma parceria com ela boa. Que não seja só isso que ela vai nos dar, porque ela ganha muito aqui. Agora, essa intenção do Eric de colocar esse dinheiro da mineradora dentro do Morro do Ferro, gente, isso não existe. Sabe, isso o Eric está sendo muito apaixonado pela terra para fazer isso. Nunca ninguém... Nunca. E a gente, quando fazia as coisas, falava assim, eu falei isso com quem era de direito de falar, mas a mineradora dá muito dinheiro para vocês não podem fazer isso. O quê? Coisa que não acontecia. Então, com esse conselho, por exemplo, no mês de abril a gente conseguiu fazer aquilo que a gente queria, fazer isso a gente fez e sobrou dinheiro. Maio, mesma coisa, vamos deixar o Morro do Ferro bonito, quer deixar ele arborizado, quer deixar ele bonito. Vai em Oliveira, quando você chega de fora do ginásio, do Mário do Pinheiro Campos, você sobe ali, é uma alameda bonita. Eu acho, gente, que o descaso dessas administrações com o Morro do Ferro é grande demais. Exatamente. Isso me incomodava demais. Exatamente. Isso me incomoda demais. A última vez que eu tive um atrito com essa administração foi por causa do salão. Quando eu vi o salão com aquele telhado e com aquela fachada e tirou as portas, eu fiquei indignado com aquilo. Reforma não é isso. Não é destruir a coisa. Deixar melhor, é conservar e deixar melhor. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, eu dentro do conselho, a escola vai fazer 100 anos, daqui a 6 anos. A escola precisa ser tombada. Sim, é importante. Ela precisa ser, porque senão chega uma pessoa aí e ele destrói a escola, ela não é tombada. E como é que vai destruir um prédio desde 100 anos? Exatamente. E esse prédio, gente, há 100 anos atrás, 1930, imagina o que era isso aqui. Não tinha praça, não tinha nada. E uma pessoa deu conta de fazer um prédio desse. Isso tem que ser muito valorizado. Sabe? O Coronel Andrade trouxe o pessoal de uma empresa aqui, colocou dentro da casa dele, eles tomavam refeições lá, eles dormiam lá, e fez esse prédio. Fez esse prédio o desembargador de Oliveira. No mesmo ano, vocês podem ver que eles parecem muito parecidos. E aí, a importância do coronel daquela época, até isso a história te conta. Como é que um coronel, a importância dele, num lugarzinho desse aqui, naquele tempo nem voto direito tinha, e ele conseguiu fazer isso. A gente vê que não é pelo interesse. Não, nossa senhora. É com o fim de desenvolver, Com certeza. de dar o acesso. E é uma coisa que a gente estava sendo negligenciado, porque parece que só ia, não voltava. Não. Exatamente. Aí, quando aconteceu essa história do salão, eu pensava assim, meu Deus do céu, como é que a gente deixou isso acontecer com o salão? Um prédio daquele, um prédio imponente, virar aquilo que tá ali. A parede subiu, como se fosse lá em cima, ela parou no meio assim, ó, então chove lá dentro, tá todo descoberto. Aí eu pedi pra cobrir. Não tem jeito. 290 mil reais. É aquilo que tá ali. O que tá acontecendo agora? Eu já chamei um moço pra resolver, aquele moço do Calafate, pra ver se ele cobre. Ele chama a pedreira. Aí me deram a ideia que se eu colocar essas latas aqui, que é o próprio telhado, Sim. Tem gente fazendo até muro delas, Sim, né? Aí colocar lá que ficava mais em conta, era mais fácil de fazer, pra tampar essa chuva. E isso mostra, né, pra gente fechar aqui essa entrevista, que muita gente de repente pensa assim, o Duga e tal, o que ele pode acrescentar em relação à história de Morro do Ferro, porque tem gente que, provavelmente, por mais que o senhor seja conhecido aqui, tem gente até mesmo da juventude que não vai saber a sua história. Isso mostra que o senhor tem uma história, tem conhecimento e tem aonde entregar, né, aplicar. O que me deixa, quando eu falei antes, tava tudo muito bom pra mim. Pois é, Eu não precisava disso. E aí, mas aí o negócio, a clareza, o negócio foi tão verdadeiro, dele falar assim comigo, Duga, eu conversei com 9 pessoas no Morro do Ferro, em Oliveira. Eu perguntei para 9 pessoas, eu tô precisando de uma pessoa assim. Eu não conhecia esse doutor Eric, eu nunca tinha visto ele mais gordo. Não conhecia. Votei, conheci ele pelo papel. Uhum. E aí ele, segundo ele, conversei e tal, e todo mundo falou, é o Duga. Aí eu assustei muito e falei, não dá pra mim isso. A hora que ele falou, e vocês imaginam, gente, eu vou ter 9 pessoas para a gente trabalhar junto, que acreditam,
em mim, que acredita no meu projeto, a pessoa vai levar o projeto para lá. Nós temos o Leonardo, que é muito inteligente. O Léo vai levar o projeto, nós vamos trabalhar o projeto do Léo. Nós vamos fazer muito. Então eu estou muito entusiasmado. Eu estou muito feliz e vou falar uma coisa para vocês. Mais uma vez, acredite se quiser, eu só faço isso pela minha terra, pela gente da minha terra. Não tem outra resposta para isso. Não adianta. Eu não precisava disso para ser quem eu sou. Eu não preciso desse poder. Eu sou nem filiado a partido algum. Já recebi convite agora que agora eu vou ter que filiar. Eu falei, quem está falando que eu tenho que filiar? Eu preciso disso. Não é a minha. Então, é porque aí quando eu falo assim, eu não preciso de filiar num partido. Esse cargo não foi me dado porque eu trabalhei, eu consegui tantos votos. Foi tudo muito claro, só porque eu faço, só porque eu vou fazer. Então tem que dar certo, não tem? Vai dar certo. Eu também acredito. Queria ponderar duas coisas aqui. O senhor comenta que não precisava, que a gente costuma brincar, né? Quando a vida tá muito tranquila, a gente arruma um problema, né? Ou coloca uma música também, dá certo, vai agitar o ambiente. Mas talvez Morro do Ferro precisa muito do senhor, da sua experiência e de tudo que o senhor tem para oferecer pra gente. Eu tenho fé e acredito muito na sua gestão. Foi um alívio gigantesco quando foi anunciado que o senhor seria o nosso administrador. Porque entra prefeito, sai prefeito, entra gestor, sai gestor. A gente continua sempre do mesmo jeito. Então, assim, foi pra nós uma satisfação muito grande. É isso, Duga. A gente fica muito feliz por ter recebido a gente aqui, ter comentado sobre essa nova fase aí. A gente espera que dê tudo certo. A gente tá torcendo muito. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aqui pra nossa comunidade, pro povo de Morro Ferro. A gente agradece também por quem assistiu. Muito obrigado a vocês todos. Foi muito bom. A gente agradece. Falar da gente, falar daquilo que a gente deseja, que a gente sonha, é muito bom. Dividir com quem acredita na gente é muito bom. Muito obrigado a vocês. A gente agradece. Obrigado.